com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Vamos iniciar essa aula de ciências. Vamos começar falando aqui sobre os vertebrados. Então, nós estávamos em sala há pouco tempo falando sobre os invertebrados, né? Que nós estamos estudando o reino Animalia, né? Ou reino Animalia, ou simplesmente reino animal. E nós estávamos falando sobre os animais que não têm coluna vertebral ou a notocorda, né, em nenhuma fase de desenvolvimento, que são os invertebrados. E esse capítulo agora a gente vem falar sobre os vertebrados, sobre aqueles que têm a coluna vertebral. Primeiramente, a gente tem que entender que os vertebrados é um subfilo do filo Chordatus, ou Chordata, né? Se a gente falar no latim, o filo Chordata. Então, o filo Chordata está dentro do reino Animalia. Vamos recapitular o que a gente viu sobre a classificação. Então, quais são as categorias de classificação dos seres vivos? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Sendo que nós estamos estudando reino animal, estudamos o filo invertebrata e agora vamos estudar o subfilo dos vertebrados, que está dentro do filo Chordata. Que filo Chordata é esse, professora? É o filo que reúne uma grande diversidade de seres, de formas e tamanhos variados, adaptados aos mais diferentes ambientes. São chamados de chordados porque, em alguma fase do desenvolvimento deles, eles tiveram aparecimento e surgimento da notocorda, que dá origem nos vertebrados à coluna vertebral. Esses vertebrados cordados, eles podem ser invertebrados aquáticos, como o anfioxo e a assídia, bem como os animais vertebrados. Então, peraí, no filo Chordata ou cordados, tem animais invertebrados? Sim, é porque no desenvolvimento deles, tem a notocorda, surgiu algumas características relacionadas, né, aos cordados, mas não prevaleceu, não continuou, né? Eles são invertebrados, não têm a coluna vertebral, porém estão dentro do filo Chordata. Então, olha lá, a classificação dos cordados, ela segue essa linha aqui. Então, filo Chordatus, subfilo Urocordatus, que contém os animais sésseis, né, que são fixos a rochas, são todos de ambiente marinho, os urocordados. Então, exemplo, tunicádeos. Temos os cefalocordados, as características deles são que são animais marinhos, que apresentam o corpo achatado e afilado lateralmente e são encontrados enterrados na areia da praia, também próximo ao ambiente marinho, né? É o exemplo o anfioxo. E o filo que nos interessa nesse capítulo, subfilo, né, perdão, os vertebrados. Então, dentro do filo cordado, nós temos 3 subfilos: urocordados, cefalocordados e vertebrados, sendo que os vertebrados que nos interessam neste capítulo. Os vertebrados são animais que durante o desenvolvimento embrionário, né, apresentaram ali o tubo nervoso dorsal, também conhecido como notocorda, estrutura que origina a coluna vertebral. Quais são os vertebrados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, olha só, dentro do reino animal, nós estamos agora no filo Chordatus, né, filo Chordata, subfilo vertebrado. Dentro do subfilo vertebrado, nós temos as classes peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, são classes. Lembra? Reino, filo, classe. Depois do filo, dentro do filo tem o subfilo, mas depois do filo, a próxima categoria é a classe. E essas classes que nós vamos estudar nesse capítulo. Vamos iniciar pela classe dos peixes, né? Os peixes, eles são vertebrados aquáticos de água doce ou marinhos, que apresentam a pele revestida de escamas e prolongamentos em formas de lâminas firmes, as nadadeiras. Algumas espécies possuem esqueleto ósseo, são denominados os osteíctes, né? Os peixes osteíctes que têm ossos, enquanto outros, cujo esqueleto é
cartilaginoso são chamados de condrictes. Os peixes são animais pecilotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo não é constante. E aqui, nesse pequeno texto, deu um monte de característica para a gente dos peixes. Então, vamos avaliar elas? São vertebrados aquáticos, então a vida deles é na água, seja doce ou marinho, né? Ou salgado. Eles têm a pele revestida por escamas. Essas escamas, gente, tem vários tipos, tá? Eles, dentro dos grupos, nós vamos ter também os tipos de escamas. E, além das escamas, tem os prolongamentos, que são como se fossem membros, né, do corpo, que são chamados de nadadeiras, que os ajudam na natação. Algumas espécies, então aí a gente vem para uma divisão dentro dos peixes, olha só. Tem espécies que têm ossos, que são chamados de osteíctes, e tem as espécies que não têm esqueleto ósseo, mas têm um esqueleto cartilaginoso, eles têm esqueleto. Porém, esse esqueleto é cartilaginoso. Ele não calcificou, não virou osso. Então, ele é cartilaginoso. São os chamados condrictes. Então, a gente tem osteíctes e condrictes, né? Ainda nos traz a informação de que não conseguem controlar a temperatura do corpo. Ou seja, a temperatura não é constante, ela varia com o ambiente. Por isso, eles são chamados de pecilotérmicos. Ou também ectotérmicos. Então, olha aí a divisão, mais uma vez, né? A gente vê a divisão, vai ter uns barulhinhos aqui, porque esse fone aqui, esse headset, ele tem o microfone solto, então vai ter uns barulhinhos aí, desculpa, tá? A divisão aqui, que a gente tá vendo os vertebrados, né? O subfilo vertebrata é dividido, olha lá, em peixes sem mandíbulas, que são os agnatos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. E os peixes com mandíbulas, gnatostomato. Então, os gnatostomatos, né, como a gente chama, são os ósseos, osteíctes, e os cartilaginosos, condrictes. Mas, professora, a senhora não tinha falado desses peixes sem mandíbula, não. É porque os peixes sem mandíbula, eles estão dentro da questão de mandíbula, como a gente está falando aqui, ó. Peixes sem mandíbula e peixes com mandíbula. A gente estava falando até agora de esqueleto, que podia ser ósseo ou cartilaginoso. E aí a gente entra na divisão propriamente dita do grupo vertebrata, que ela é dividida em peixes sem mandíbulas, que são os agnatos, que é a lampreia e a feiticeira, a gente vai ver daqui a pouco, e os peixes com mandíbulas, também chamados de gnatostomatos, tá? Que são os condrictes, cartilaginosos, e osteíctes, que são os ósseos. Então, olha só. Agnatos não tem mandíbula. Os agnatos caracterizam-se por não possuírem mandíbula e apresentarem uma boca circular, tá? Essa boca, ela é composta de uma ventosa e esses dentes aí, tá vendo que eles vão em círculo se fechando. Então, ela é sugadora, tá? Sugador, esse tipo de peixe. Os agnatos, eles têm o esqueleto cartilaginoso. Então, olha só, eles estão dentro como se fosse um peixe cartilaginoso. Porém, eles não têm mandíbula. Então, por isso que lá na primeira divisão que eu tô falando, lá no início, no segundo slide, lá não aparece os agnatos, tá? Por causa do esqueleto. A gente estava falando de esqueleto cartilaginoso ou ósseo. Porém, eles não têm mandíbula, por isso que eles ficam num grupo à parte, tá? E a notocorda deles, ela perdura por toda a vida. Então, ela vai desde o primeiro desenvolvimento ali, que é o embrionário, e vai passar por todo o desenvolvimento da vida desse peixe. Por isso que ele é vertebrado. Atualmente, só são encontrados dois grupos desses animais, as lampreias e as feiticeiras. Então, vocês podem ver aí as lampreias e as feiticeiras, né? A feiticeira é a lampreia e a boca dela. Nós também temos os osteíctes e os condrictes, né? Que eu acabei de falar. Os peixes ósseos e os cartilaginosos, que se diferenciam dos agnatos por possuírem mandíbula. Eles têm a mandíbula, recebendo o nome de gnatostomados, graças a essa característica. Então, né? Então, você acabou de ver, vamos voltar lá. Agnatos sem mandíbula. Gnatostomados
Com mandíbula. Então, gnato vem de mandíbula. Agnato sem. Gnatos tem mandíbula. Esses dois grupos diferenciam entre si principalmente pela presença de esqueleto ósseo nos osteíctes e esqueleto cartilaginoso nos condrictes. Então, o que vai diferenciar peixe ósseo de cartilaginoso? Principalmente, tá? Tem outras características, mas principalmente é a presença do esqueleto, sendo ele ou ósseo ou cartilaginoso. Então, a gente vai ter os exemplos de peixes cartilaginosos. Aqui nessa figura a gente tem a raia, é um peixe cartilaginoso, igual ao tubarão, tá? Então, raias e tubarões são cartilaginosos. E os representantes, dois representantes dos osteíctes, a gente pode citar o salmão e o peixe palhaço. Aqui na figura a gente tem o salmão. Veja bem, é uma infinidade de peixes ósseos. Peixes cartilaginosos são menos, tá? É um grupo mais restrito. Os ósseos é uma infinidade. Então, olha só, aqui a gente tem as características gerais dos peixes, né? Características gerais significa que todos têm? Não, tá? Só que a maioria vai aparecer essas características, por isso que elas são gerais. Um ou outro grupo pode aparecer com características diferentes, mas essas são as características que prevalecem na maioria deles. Respiração branquial, feita por guelras, né, que também, né, são as brânquias, que são assim chamadas, pode ter o nome de guelra ou brânquia, que permitem as trocas gasosas dentro da água. Então, permite que entre a água, faça a troca gasosa, né, e essa água saia. Circulação fechada. O que é essa circulação fechada? É que ela só ocorre nos vasos internos. Só tem um átrio e um ventrículo no coração. Então, essa circulação é fechada. A circulação dos mamíferos, a circulação das aves, a nossa circulação é a circulação aberta, tá? Totalmente diferente da circulação fechada. A presença da bexiga natatória, que são bolsas que são infladas com gases, né, que ajudam o peixe a flutuar na água. Vamos dizer que ele está lá no fundo e quer subir, né, para mais perto da superfície. Ele ia gastar muita energia e isso ajuda ele a economizar essa energia. Ele infla, né, com os gases, o próprio corpo, essas bolsas dessa bexiga natatória, e ele vai subindo, né, voltando ali para mais próximo da superfície. A presença da linha lateral, vários peixes vão ter uma linha lateral, né, aliás todos eles, mas eu falo assim, vários peixes vão ter ela perceptível, porque ela vai ter uma cor diferente do corpo. Nem todos têm uma cor diferente do corpo na linha lateral. Essa linha lateral, ela é uma linha sensorial, né? Ela tem sensores que permitem várias coisas. Sincronia dos cardumes, na hora que eles estão ali nadando em cardumes, né? Eles têm um nado sincronizado, né? Quem já pôde assistir em vídeos ou até presenciar. Localizam através dessa linha lateral presas ou predadores, e ela ajuda na natação em águas turvas ou escuras, né? Então, onde a visibilidade ela se torna difícil, a linha lateral ajuda, né, que eles consigam chegar onde eles querem, mesmo em águas sujas, águas turvas e escuras. Presença de nadadeiras, como já foi falado no início, ali nos slides, né, que permite a natação. E a questão de não controlarem a temperatura interna do corpo, né? São ectotérmicos, também conhecidos como pecilotérmicos. Eles precisam buscar no ambiente esse controle da temperatura, né? Então, por isso, a importância de estar na superfície, né? A superfície recebe a luz solar e essa quantidade de raios fica melhor ali, não vai muito profundo, né? Então, até a questão dos animais que vivem em profundezas, né? A gente tá falando aqui. Então, a gente vai finalizar essa apresentação aqui, deixando essas características gerais. Vocês façam esse estudo que na próxima semana vocês vão ter os exercícios, tá bom?
Sempre que precisarem, retornem a essa aula e aí a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, bons estudos para vocês.